trazendo um case e outra de carnes, né? Agora falando aqui de Minerva, gente. Minerva, por exemplo, fez uma entrevista interessante ali em março 20, né? Que foi exatamente aquele momento em que o câmbio começou a subir muito, porque aqui, o que aconteceu, gente? A empresa, ela tem, né, também essas dívidas dolarizadas de longo prazo, tem os pré-pagamentos de exportação, que normalmente são dívidas que têm 3, 5, 7 anos de prazo, e até esse foi o assunto que eu abordei, né, no bate-papo que eu fiz com ele no canal, e ele falou, olha, eu sempre tive essas dívidas mais longas, eu sempre usei esses financiamentos de exportação, a gente acredita que isso é um hedge natural, porque a ideia é que eles sejam liquidados com dólares no exterior, mas na contabilidade eles ficam lá gerando receita e despesa de variação cambial na medida em que as taxas de câmbio variam. E para evitar esse impacto adverso no meu lucro líquido, no meu resultado contábil, eu sempre fico de olho na possibilidade de fazer hedge, de fazer algum tipo de derivativo que mitigue essa exposição. Só que historicamente isso é muito caro. E aí, nesse momento, março 20, gente, nós vivemos o momento em que foi mais barato aqui no Brasil contratar hedge cambial, porque as taxas de juros tinham caído muito e a diferença entre a taxa fixada futura e o spot ficou na mínima histórica, em torno de 1,5%, 2% ao ano. Lembra que o histórico é 10%. E nesse momento, em que foi muito, muito, muito barato contratar a rede cambial, a Minerva, por exemplo, aproveitou e comprou os NDFs, né? Fez essas fixações do dólar futuro para datas de pagamento das suas dívidas. Mas então, gente, só para te dizer que o hedge natural normalmente é uma falácia. E, e quase sempre ele ele falha por conta do prazo, né? Por diferenças entre prazos de recebimentos e prazos de pagamento. E é por isso que a gente precisa sempre fazer, então, esse olhar, essa análise para prazo. Né? E aqui, por exemplo, no caso da Minerva, eles até tinham colocado ali na reportagem essa figura mostrando, né, que a empresa tinha muito mais dívida de longo prazo do que de curto prazo, especialmente em moeda estrangeira, e exatamente por isso que naquele momento ali ele aproveitou e foi lá e fez o hedge. E aqui, gente, uma coisa interessante também que vale comentar com vocês é que, às vezes, por conta desses custos do hedge, a companhia fala assim: eu vou fazer aqui uma proteção. Tá, mas eu vou fazer proteção só para esses próximos 12 meses, só para esses próximos pagamentos de juros e principal que eu tenha. E aí, com isso, ela faz um hedge que ajuda a proteger o caixa, ajuda a fechar o resultado ali, daquele momento, daquele período, daquele exercício, mas continua com uma exposição aberta nos seus passivos, por exemplo, se isso for uma dívida. Então, às vezes, a companhia fala sobre essa história, né, de fazer hedge de balanço. E o hedge de balanço normalmente tem a ver com essa situação contábil que vai aparecer no balanço da empresa. E, às vezes, você, quando calcula a sua exposição para fins de VaR, você não captura isso, dependendo de como você parametrizou esse cálculo. Então, o seu cálculo para fins de VaR vai pegar todas as parcelas da dívida até o vencimento, até o final? Se sim, você está capturando a exposição inteira, inclusive tudo aquilo que vai aparecer lá no balanço. Agora, se você eventualmente fala, não, vou fazer um corte aqui, eu vou olhar só os próximos 12 meses para fins de cálculo de exposição. Aí você está olhando só alguns fluxos de caixa e você não está mapeando a totalidade da exposição da companhia. Então, o ideal é que o seu mapa, gente, seja um mapa de longo prazo, que pegue ali vários meses, vários anos e tudo o que a empresa tem a pagar, a receber, não só no curto, mas também no longo prazo.